Você já se perguntou por que algumas manhãs você acorda carregando o peso de erros que Deus já perdoou? Por que sua mente insiste em revisitar falhas que o Criador do Universo declarou esquecidas? Existe uma revelação escondida nas páginas das Escrituras que pode libertar você dessa prisão invisível. E hoje vamos descobrir juntos esse segredo que Deus preservou através de 3.000 anos de história, confirmado por descobertas arqueológicas fascinantes e pela sabedoria de estudiosos que dedicaram suas vidas a desvendar as profundezas da palavra. O Salmo 103 foi escrito por Davi, o rei pastor de Israel, provavelmente em seus anos de maturidade, quando a reflexão sobre a misericórdia divina se tornava mais profunda do que nunca. Imagine Davi, já idoso, sentado nas colinas de Jerusalém, a mesma cidade que hoje conhecemos e que fica a aproximadamente 880 metros acima do nível do mar, uma elevação estratégica que arqueólogos confirmam ter sido escolhida tanto por razões militares quanto espirituais. Naquele contexto, Davi não estava escrevendo apenas para si mesmo, mas para todo o povo de Israel que precisava entender a natureza do Deus com quem haviam feito aliança. Vamos ler juntos este salmo extraordinário, e depois mergulharemos em cada camada de revelação que ele contém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a benignidade do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora deixe-me revelar o que torna este salmo absolutamente revolucionário. A primeira palavra hebraica que Davi usa é barek, que vem da raiz barak. E aqui está algo fascinante que linguistas descobriram. No hebraico original, essa palavra carrega um sentido muito mais profundo do que simplesmente bendizer. Ela significa literalmente ajoelhar-se em adoração profunda, mas também traz a conotação de invocar poder e bênção. Antropólogos culturais explicam que naquela época dobrar os joelhos era um ato de total rendição e reconhecimento de autoridade. Algo que na cultura do Oriente Próximo Antigo significava entregar não apenas o corpo, mas toda a vontade ao Senhor diante de quem você se ajoelhava.
Mas perceba que Davi está conversando consigo mesmo. Ele diz, minha alma, que no hebraico é nafshi, derivado de nefesh. Especialistas em linguística hebraica revelam que nefesh não significa apenas a parte espiritual, mas abrange toda a essência vital de uma pessoa. Mente, emoções, vontade, identidade. Davi está literalmente comandando todo o seu ser a se posicionar em adoração. Historiadores explicam que este era um conceito revolucionário para aquela época, porque enquanto civilizações vizinhas como Babilônia e Egito viam os humanos como escravos dos deuses, Davi apresenta uma relação onde o adorador tem autonomia para escolher render-se. Quando ele diz, não te esqueças de nenhum de seus benefícios, a palavra hebraica para benefícios é gemulav, que vem de gamal, significando recompensas maduras ou benefícios completamente desenvolvidos. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes da Mesopotâmia, datados do mesmo período, que mostram como outros povos mantinham registros meticulosos de dívidas e obrigações para com seus deuses. Mas aqui, Davi inverte completamente essa lógica. Não são os humanos que devem aos deuses, é Deus quem continuamente beneficia seus filhos. E aqui vem algo que muda tudo. Quando Davi lista os benefícios, ele começa com perdão. A palavra hebraica é solear, que significa perdoar completamente, remover totalmente. Mas o que estudiosos do Antigo Testamento descobriram é fascinante. Enquanto culturas contemporâneas acreditavam que os deuses mantinham registros eternos de ofensas, o Deus de Israel é apresentado como aquele que perdoa todas as iniquidades. A palavra todas aqui é kol, uma palavra absoluta sem exceções. Documentos da época confirmam que este conceito era radicalmente diferente de qualquer religião conhecida no mundo antigo. Davi então menciona que Deus sara todas as enfermidades. A palavra hebraica rofé para sara vem de uma raiz que significa costurar junto, reparar completamente. Médicos que estudam textos antigos explicam que, na medicina da época, localizada principalmente no Egito e na Mesopotâmia, a cura era vista como apaziguamento de espíritos malignos. Mas aqui, Davi apresenta Deus como o médico restaurador, que reconstrói o que foi quebrado, não por rituais mágicos, mas por sua natureza essencial. Agora, prepare seu coração para a revelação mais profunda. Quando Davi diz que Deus está tão alto quanto o céu, está acima da terra, para descrever sua misericórdia, ele está usando uma imagem astronômica que era limitada pela compreensão da época, mas que hoje ganha dimensões ainda mais impressionantes. Astrônomos antigos estimavam que o céu estava a algumas dezenas de quilômetros acima. Hoje sabemos que a atmosfera terrestre se estende por centenas de quilômetros, e o espaço sideral é infinito. A misericórdia de Deus, portanto, é literalmente imensurável, confirmada tanto pelo conhecimento antigo quanto pela ciência moderna. Mas a declaração mais revolucionária vem a seguir. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Geógrafos e teólogos ficaram impressionados ao analisar essa frase. Davi não disse norte e sul, porque existe um polo norte e um polo sul, onde essas direções se encontram, mas Oriente e Ocidente nunca se encontram. Você pode viajar eternamente para o leste e nunca chegará a um ponto onde o leste se torna oeste. Isso significa que quando Deus remove nossos pecados, Ele os coloca em uma distância que não pode ser medida, não pode ser alcançada. Não tem ponto de retorno. Para entendermos a profundidade disso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam sob sistemas legais rigorosos, onde dívidas eram passadas de geração em geração. Arqueólogos descobriram contratos babilônicos onde filhos herdavam as dívidas dos pais.
Mas Davi está revelando um Deus que quebra completamente esse ciclo. A palavra para transgressões é pecha, que significa rebelião deliberada, traição consciente. Não são apenas erros, são escolhas intencionais contra Deus. E mesmo essas, ele remove infinitamente. Então Davi usa uma analogia que derrete qualquer coração. Como um pai se compadece de seus filhos. A palavra hebraica para compadece é racham, que vem da mesma raiz de rechem, que significa útero. É a compaixão visceral, maternal, que uma mãe sente por seu bebê. Antropólogos culturais revelam que, na sociedade patriarcal de Israel, Davi poderia ter usado apenas imagens masculinas, mas ele escolhe deliberadamente conectar a compaixão de Deus à ternura mais profunda conhecida pela humanidade. Historiadores explicam que isso era revolucionário, porque enquanto deuses pagãos eram vistos como distantes e caprichosos, o Deus de Israel é apresentado como intimamente conectado ao sofrimento de seus filhos. E por que Deus tem essa compaixão? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. A palavra estrutura é yetzer, em hebraico, que significa moldura, formação. É a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus forma o homem do pó da terra. Ele não esqueceu de que nos fez. Especialistas em metalurgia antiga explicam que um artesão sempre conhece as limitações do material com que trabalha. Um oleiro não fica furioso quando o barro racha no calor. Ele entende a natureza do material. Assim, Deus nos compreende completamente. Davi, então, faz uma observação sobre a brevidade da vida humana. Os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Botânicos que estudam a flora de Israel explicam que as flores silvestres da região, especialmente anêmonas e papoulas, florescem intensamente após as chuvas de inverno, mas duram apenas algumas semanas antes de secar sob o calor implacável do verão do Oriente Médio. Para aquela sociedade, isso significava que a vida era frágil e passageira. As temperaturas na Judéia podem variar de menos de 5 graus Celsius no inverno a mais de 35 no verão, um contraste brutal que toda vegetação delicada não sobrevive. Mas aqui vem o contraste glorioso. Mas a benignidade do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade. A palavra benignidade é chesed, possivelmente a palavra mais rica e complexa do Antigo Testamento. Teólogos debatem seu significado há séculos, porque ela carrega, simultaneamente, os conceitos de amor leal, bondade infalível, misericórdia pactual e devoção eterna. Linguistas explicam que não existe uma palavra equivalente em português que capture toda a sua profundidade. É o amor que se compromete e nunca abandona, que escolhe e permanece fiel, independente das circunstâncias. E veja a progressão. Davi começou comandando sua própria alma a adorar, mas termina convocando todo o universo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força. A palavra hebraica para força é coat, que significa poder físico tremendo. Mas esses seres poderosos fazem o quê? Guardam seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Estudiosos do judaísmo antigo explicam que isto revela uma hierarquia celestial, onde até os mais poderosos se submetem à palavra de Deus. Recentes escavações em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, revelaram que comunidades judaicas há 2000 anos meditavam intensamente neste salmo, copiando-o repetidamente. Arqueólogos descobriram pelo menos 7 cópias fragmentadas do Salmo 103 entre os rolos, indicando sua importância central para a espiritualidade judaica. Eles entendiam que este não era apenas um poema bonito, mas uma revelação fundamental sobre quem Deus é. E aqui está o que mais impressiona, conectando tudo. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus projetou um universo de segundas chances.
Biólogos descobrem que até células têm mecanismos de reparo de DNA. Médicos descobrem que o corpo humano está constantemente se regenerando. Ecologistas descobrem que florestas queimadas renascem. A própria criação testemunha sobre um Criador que não desiste, que restaura, que renova. Mas a aplicação prática para a sua vida hoje é profunda e urgente. Se Deus, que conhece cada pensamento sombrio que já passou pela sua mente, cada motivação egoísta que já dirigiu suas ações, cada palavra cruel que já proferiu, escolhe afastar suas transgressões tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Quem é você para continuar carregando o que ele já removeu? Se o Criador do Universo, que tem todo o direito de nos tratar segundo nossos pecados, escolhe nos tratar segundo sua misericórdia infinita, como você ousa tratar a si mesmo com menos graça? Imagine acordar amanhã e antes de qualquer pensamento de condenação entrar em sua mente, você comandar sua alma. Bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Imagine olhar no espelho e, em vez de ver falhas, você ver alguém coroado de benignidade e misericórdia. Imagine enfrentar seu dia sabendo que o Deus do universo se compadece de você com ternura maternal, porque Ele lembra que te formou e conhece cada limitação que você carrega. Para aquela época, este salmo era revolucionário, porque desafiava completamente a visão de deuses vingativos e caprichosos. Hoje, 3.000 anos depois, em uma era onde terapeutas confirmam que a culpa tóxica destrói mais vidas que muitas doenças físicas, esta revelação permanece radicalmente libertadora. Psicólogos modernos descobriram que pessoas que não conseguem aceitar perdão vivem em ciclos destrutivos de autossabotagem. Davi já sabia disso há milênios. Não se esqueça dos benefícios de Deus e veja como isso se aplica nas áreas práticas da sua vida. Relacionamentos quebrados. Deus não retém sua ira para sempre. Então, por que você retém a sua? Ele faz justiça aos oprimidos, mas também renova como águia aqueles que confiam nele. Finanças em colapso. Ele farta sua boca de bens, não porque você merece, mas porque essa é sua natureza essencial. Saúde abalada. Ele é quem sara todas as enfermidades, não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. Sonhos destruídos. Ele redime sua vida da perdição e pode fazer florescer até o que parecia morto. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, desde os manuscritos antigos de Qumran até sua Bíblia hoje, compartilhe esta palavra. Alguém próximo de você está carregando culpa por algo que Deus já jogou no oceano infinito entre Oriente e Ocidente. Alguém precisa saber que o Deus que estabeleceu seu trono nos céus e cujo reino domina sobre tudo, escolhe se compadecer como Pai amoroso, não condenar como juiz implacável. A verdade final e gloriosa é esta. Você pode escolher hoje comandar sua alma de volta à adoração. Não importa quantas manhãs você acordou em condenação. Não importa quantos anos você viveu esquecido dos benefícios de Deus. Não importa quão profunda é a ferida ou quão antiga é a dívida que você imagina carregar. O mesmo Deus que Davi descobriu há 3.000 anos, confirmado por manuscritos preservados milagrosamente através de impérios e exílios, permanece misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Portanto, que a paz de Cristo, aquele que é a própria encarnação da misericórdia revelada no Salmo 103, inunde seu coração neste momento. Que a sabedoria do Espírito Santo ilumine sua mente para compreender profundamente que você é perdoado, sarado, redimido, coroado e renovado. Que o amor do Pai Celestial, demonstrado através da cruz do Calvário, onde o Oriente se encontrou com o Ocidente para que suas transgressões fossem afastadas infinitamente,
Estabeleça em você uma confiança inabalável de que pertence eternamente àquele cuja benignidade é desde a eternidade até a eternidade, e que toda glória, honra, majestade e domínio sejam dados eternamente a Deus Pai, através de Jesus Cristo nosso Senhor, no poder do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém.